Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com controle de acesso ao meio físico. Controle de acesso ao meio físico. O controle de acesso ao meio físico é equivalente às regras de trânsito que regulam a entrada de veículos motores em uma rodovia. Então vamos fazer uma análise aqui desta gravura, desta figura. Então eu tenho três máquinas, eu tenho um meio físico compartilhado. E nesse meio físico compartilhado, as máquinas precisam enviar informações e receber. Tá? Então, o que essa máquina aqui ela está dizendo aqui, digamos? Precisamos de regras sobre como compartilhar o meio físico. Todas sabem que precisam de regras e todas têm que obedecer. Você imagine que nesse meio compartilhado, as duas máquinas transmitem simultaneamente as informações. Esta informação, na verdade, no meio físico, ela é um sinal. Se aqui for um cabo UTP ou coaxial, vai ser um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, quando se encontrar com esse outro sinal elétrico, vai misturar um ao outro e eles vão se corromper como se um estivesse interferindo no outro. E é exatamente o que acontece, é uma interferência de uma informação na outra. E o destinatário, com certeza, não vai receber a informação porque ela vai estar completamente corrompida, porque um sinal foi gerado simultaneamente no mesmo meio físico ao mesmo tempo. Ok? Então precisa haver esse controle. Tá? O meio físico ele tem que ser compartilhado, mas não pode ser usado simultaneamente. Topologia física. Topologia física refere-se às conexões físicas e identifica os dispositivos finais. A topologia física é muito do que você consegue ver, os cabos por onde estão passando, os conectores, os ativos, os máquinas, os servidores, os switches, fisicamente como estão conectados. A topologia lógica já representa a forma de segmentação dessa rede e como elas estão estruturadas. Então, o que ele diz aqui? A topologia lógica refere-se ao modo como uma rede transfere quadros de um nó para o seguinte. Esses caminhos de sinal lógico são definidos pelos protocolos da camada de enlace. Tipos de topologias WAN comuns. Ponto a ponto. Temos aqui uma topologia de hub e temos uma topologia full mesh. A ponto permanece um link entre os dois pontos. Hub and spoke, uma central interconecta filiais usando links ponto a ponto. E a mesh ela é totalmente em malha, é normalmente a mais cara de ser implementada. Topologias ponto a ponto física, ela está limitada a dois nós, porque é ponto a ponto. Né? Os quadros são colocados no meio físico pelo nó em uma extremidade e removidos no meio físico pelo nó da outra extremidade. É colocado no meio físico e retirado pelo outro. Ponto a ponto, limitado a dois nós. Tenho também ponto a ponto lógico, né? Porque eu tenho uma nuvem. Essa nuvem é apresentada pelos diversos equipamentos dentro da operadora, ou isso aqui muitas das vezes envolvendo várias regiões físicas, né? Diferentes. Então, mas é possível criar logicamente por esses equipamentos, através desses switches de grande porte das operadoras, um link ponto a ponto, onde o quadro saindo de um lado vai chegar do outro através de comutações de circuitos virtuais. Então, diferentemente do ponto a ponto físico, que é quase que um cabo ligando um ponto ao outro, aqui são circuitos virtuais que por dentro dos equipamentos da operadora vão fazer a conexão ponto a ponto. Aqui ele mostra diversos equipamentos dentro da nuvem, né? A adição de conexões físicas intermediárias pode não alterar a topologia lógica. Então, as manutenções que a operadora faz dentro dos equipamentos dela mantém ainda assim esse link lógico, ponto a ponto. Topologia LANs físicas. Para as redes locais, essa topologia tem de estrela entendida, barramento e anel. A estrela é o mais... E a estrela estendida é o mais comum de se ver. A estrela, basicamente, você tem um switch ou um hub. Normalmente o hub hoje não é mais utilizado. Você tem um switch onde todas as máquinas são plugadas, dando a ideia de uma estrela. A estrela estendida é quando você tem um switch que foi cascateado. Quando você liga um switch a outro switch, chama-se de cascateamento. Então, quando você tem uma estrela ligada a outra estrela por uma porta do switch, chamada de cascateamento. Estrela estendida. Barramento é quando você usava o cabo coaxial para fazer. Em desuso. A anel, usado para tecnologias token ring e tecnologias VDI.
Hoje a tecnologia predominante é da alguma família da Ethernet. Então, são duas tecnologias que estão em desuso, barramento e anel. O que hoje se mantém no mercado é a estrela, e a maioria das vezes a estrela estendida. É difícil, a não ser que seja uma microempresa ou uma lan house, você vai ter só um switch. Quando a empresa é um pouco maior porte, você vai ter o cascateamento de switches, que seria a estrela estendida. O que é uma comunicação Half Duplex, pessoal? A comunicação Half Duplex, ela ocorre nos dois sentidos. Eu posso enviar e eu posso receber. Porém, eu só posso fazer isso um de cada vez. O que representa muito são aqueles rádios walkie-talkie. Aqueles radinhos walkie-talkie, que você fala, né, ou escuta. Fala ou escuta. Se você tentar falar simultaneamente com o parceiro, ninguém vai ouvir nada. Né? E também se você ficar ouvindo junto com o parceiro, ninguém vai falar nada. Então o Half Duplex você consegue enviar e receber, mas não ao mesmo tempo. Tá? As redes WLAN, ou seja, as redes sem fio, elas são Half Duplex, porque o meio é compartilhado, não tem como você segmentar o meio, pelo menos nas tecnologias atuais. A não ser que você utilize dois rádios. Você transmite numa frequência e recebe em outra frequência. Tá? Tem algumas tecnologias, mas fica muito mais caro, que você no mesmo aparelho vai ter que ter dois rádios. Mesmo assim, na hora de transmissão, por uma frequência, vai ter outros que podem estar transmitindo nessa mesma frequência. Então, é mais complicado. Tá? Já quando a gente utilizava os hubs nas redes locais, que é Half Duplex, o hub é Half Duplex, mas o switch não é Half Duplex, porque ao longo do curso nós vamos verificar que houve uma evolução tecnológica do hub para o switch usando as microsegmentações. Tudo bem. E a comunicação Full Duplex, né, é aquela que ocorre aonde você pode enviar e receber simultaneamente. Tá? Aqui já é um ganho. E onde é que nós obtemos isso aqui? Com o uso dos switches. O hub, ele é Half Duplex. Como eu estava falando anteriormente, o hub, ele é Half Duplex e o switch já conseguiu tecnologicamente transmitir e receber ao mesmo tempo. E com isso ele se tornou Full Duplex. Métodos de controle e acesso ao meio, né? O acesso baseado em contenção. Como é que funciona? Aqui, ó, tento enviar um quadro quando estou pronto. Tento enviar um quadro quando estou pronto. Tento enviar um quadro quando estou pronto. Ou seja, a contenção é o seguinte, você tem que se conter. Você não pode chegar e usar o meio simultaneamente e imediatamente. Antes de haver a transmissão pelo meio, você tem que ouvir o meio. Cada estação dessa ouve o meio. Ninguém está transmitindo? Ah, então eu posso transmitir. Então você está baseado na contenção, né? Você tem que se conter. Você não pode chegar e usar o meio, porque eu quero usar, eu vou usando. Não, vamos haver uma contenção. Você observa, ouve o meio, se não estiver havendo transmissão, aí sim você vai fazer a sua transmissão. Então, acesso baseado em contenção. Os nós operam em Half Duplex, eles competem pelo uso do meio físico, somente um dispositivo de cada vez pode enviar dados. Aqui nós temos uma rede token ring, e que como é que seria o controle de acesso ao meio? Né? É o acesso controlado. O que essa máquina está dizendo? É minha vez de enviar. Né? E essa outra máquina? Ainda não é minha vez, ainda não é minha vez, ainda não é minha vez. Porque na verdade a token ring tem um token, né, que fica girando na token ring, ele fica girando. Perdão, vamos voltar. O token fica girando. Quem quiser enviar, segura o token. Pega esse token, modifica, coloca as informações e coloca no meio novamente. Ora, só pode transmitir quem tiver o token na mão. Então, essa informação, ela só vai girar quando esse token chegar aqui nessa máquina. Diz, olha, eu não posso enviar porque o token está preenchido com informação de alguém e que vai ser enviada para o destinatário. Imagina que esse seja o destinatário, o token era capturado por ele, recebido informação e colocado o token limpo, de novo, na rede para girar novamente. O próximo que quiser vai poder pegar o token para fazer a sua transmissão. Só transmite quem tem um token na mão. Aqui, na rede baseada na contenção, todos podem transmitir, né? Mas tem que ser contido, observar o meio. Se não tiver ninguém transmitido, eu posso transmitir. Eu não preciso de um token para transmitir. É só observar se não tem ninguém transmitindo. De certo que duas máquinas podem, ao mesmo tempo, observar que não tem ninguém transmitido e transmitir nesse momento. Aí vai haver uma colisão. Né? E essa colisão, quando ocorre, ela tem que ser limpa, ou seja, aguardar um tempo para que essa interferência dos dois sinais se cancelem, termine a propagação, para que novamente ouça e novamente tente enviar a informação. O acesso baseado em contenção, que é o CCMA-CD, que era justamente o que eu estava falando.
O processo Carrier Sense Multiple Access Collision Detection é usado nas LANs Ethernet Half Duplex. Como é que funciona isso aqui? Ó? Essa máquina aqui ouviu o e-mail. Está disponível, ninguém está transmitindo. Portanto, enviarei o quadro Ethernet para PC3. O quadro, quando chega no hub, ele é transmitido para todas as máquinas. Aqui, no caso, o PC2 tem um quadro para enviar, mas precisa aguardar, pois estou recebendo o quadro. Ou seja, o meio está sendo utilizado. E aí o PC3, quando ele recebe, opa, um quadro, eu recebi o quadro e é para mim, então eu vou fazer o tratamento devido. E essa máquina, o PC2 vai aguardar enquanto não fica o sinal limpo. Ou seja, ela vai se conter até que possa o meio estar livre e ela possa tentar fazer a sua transmissão. Então, se dois dispositivos transmitirem simultaneamente, ocorre uma colisão. Ambos dispositivos vão detectar a colisão na rede. Os dados enviados por ambos os dispositivos serão corrompidos e precisarão ser reenviados. Então, vamos analisar aqui esse processo, né? Carrier Sense, ouvir o meio. Múltiplos acessos, porque tem várias pessoas que estão, né? Vários hosts que estão possibilidade de transmissão. Com detecção de colisão. Então, como é que funciona o CSMA-CD? Vou ouvir o meio. Imagine que essa máquina aqui, a PC1, ela ouviu o meio, observou que não está havendo transmissão, então ela acessou o meio e fez a transmissão dela. Se na hora que ela estiver transmitindo, essa máquina PC2 estivesse fazendo o mesmo processo de ouvir o meio, identificar que não tem ninguém e fazer a transmissão, vai haver a colisão, porque os dois vão transmitir ao mesmo tempo. E aí por isso que ele diz, detectar a colisão. Então quando ela transmite, ela verifica se na transmissão dela não ocorreu uma colisão. Se houver a colisão, ela para de transmitir, aguarda um tempo e tenta transmitir novamente. Isso é o processo Carrier Sense Multiple Access com colisão, detecção de colisão. Muito bem. Já na rede sem fio, ela não é um CSMA, também igualmente, mas ela não detecta a colisão. Porque o processo de detectar a colisão, o problema já aconteceu. Não é verdade? Já colidiu. Então, como o meio da rede sem fio é obrigatoriamente compartilhado, não é como não tem um switch, né, ainda, pelo menos por enquanto, não sei, não tem como você, depois que há a colisão, o que vai fazer? Já colidiu. Então, no caso, as redes sem fio, elas vão tentar evitar a colisão. Evitar a colisão. Como tenta evitar? Né? Essa máquina aqui, estou recebendo um quadro sem fio. Ou seja, houve uma transmissão do AP, né? E essa máquina, pelo quadro sem fio, percebo que o canal ficará indisponível durante um período específico. Por isso, não vou nem tentar enviar. Né? Eu vou evitar a colisão. Essa outra máquina, pelo quadro sem fio, que eu estou recebendo, está havendo uma transmissão, percebo que o canal ficará indisponível durante um certo tempo e eu não vou nem tentar enviar para não causar colisão. Ok? Bom, o quadro, né, ele pode sofrer diversos problemas na transmissão, pelos meios. Por exemplo, você imaginar que o meio de satélite para a transmissão de um quadro talvez seja o mais suscetível à corrupção desse quadro. Né? O satélite está numa altura muito grande, tem que vencer, o sinal tem que vencer toda essa distância, o satélite está sujeito a tempestades solares, etc, etc. Então, em um ambiente frágil, são necessários mais controles para assegurar a entrega. Os campos de cabeçalho e de trailer aumentam à medida que essas informações de controle são necessárias. Quanto mais controle você tem que ter, mais lento se torna essa transmissão, porque tem que verificar essa série de controles. Essa distância vencida, por exemplo, aqui, né? E uma série de detalhes. Então, cada tipo de quadro tem 3 partes básicas. Você vai ter que ter um cabeçalho, os dados efetivos que vieram da camada superior e um trailer, né? A estrutura do quadro e os campos contidos no cabeçalho e o trailer dependem do protocolo da camada 3. Muito bem, então aqui eu tenho um cabeçalho, os dados que vieram da camada 3 e eu tenho o trailer. E o cabeçalho, o que pode conter? O início de quadro, o endereçamento, o tipo, um controle, né? O trailer, detecção de erros e o fim do quadro, informando. Tá? Então, as flags, indicadores de início e fim, identificam os limites do quadro. Né? O quadro é como se fosse uma moldura. Quando você tem uma pintura, por que você bota num quadro? Para aquela moldura proteger. Né? Então, esse cabeçalho, esse trailer, eles vão proteger o pacote que vem da camada 3. Endereçamento indica os nós, origem e destino. O tipo identifica o protocolo da camada 3. Né? Esse tipo aqui
O que vem aí é um pacote IP, V4, IPv6, ou é de outro protocolo? Controle identifica serviços especiais de controle de fluxo e os dados contêm o payload do quadro, ou seja, as informações que vieram da camada superior. O endereço da camada 2, né? Se observar aqui, eu tenho essa transmissão até o destino final, eu tenho dois roteadores. O IP de origem é 192.168.1.110 e o destino 172.16.1.99. A cada salto do roteador, o endereço de origem e destino da placa de rede é alterado. Então aqui, nessa cor lilás, mantendo-se cinza, a Layer 3. Quando esse roteador recebe pela interface, faz o processo de roteamento e encapsula e envia pela outra interface, já vai usar o endereço de origem e destino deste segmento. Por isso está com Layer 2 verde. Chegando nesse roteador 2, ele recebe na sinalização da camada 1, passa para a camada 2, camada 3, faz o roteamento e envia pela próxima interface fazendo o encapsulamento 3, 2, 1, vai usar os endereços de origem e destino da camada 2 deste segmento de rede. Por isso que está azul. Mas o endereço IP se mantém fixo e sem alterações ao longo de toda a transmissão. E o endereço MAC altera a cada salto. Ok? Quadros de LAN e WAN. Então eu tenho quadros Ethernet. Aqui nessa figura eu tenho quadros Ethernet, Frame Relay, HDLC, PPP e Wireless Frame. Então, a cada desses saltos vai mudar o endereço MAC e também, né, alguns sem nem endereço MAC, principalmente no link de WAN, depois a gente comenta sobre isso, mas com certeza os quadros são diferentes. Então o protocolo da camada 2 usado para uma topologia é determinado pela própria tecnologia. Os protocolos da camada de enlace de dados incluem Ethernet, 802.11, protocolo ponto a ponto, HDLC, Frame Relay e outros. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.